Olá, meus alunos do oitavo ano da PEI Francisco Mariano da Costa. Eu preparei uma aula para vocês, uma retomada do segundo bimestre, com duas habilidades. A primeira é GE, 26, analisar a dinâmica populacional, relacionar com as transformações tecnológicas, indicadores de qualidade de vida no nível de desenvolvimento socioeconômico de diferentes e distintos países, regiões do mundo. Na outra, habilidade 13, analisar as características do desenvolvimento científico e tecnológico, relacionar transformações de tipos de trabalho, influência na economia do espaço urbanos e rurais em diferentes países da América. Vamos lá? América Latina, né? Aqui eu tenho com vocês um mapa da América Latina e nós fazemos parte da América Latina. Então, vou ler esse pedacinho. Por América Latina. Por América Latina, entendemos um conjunto de países colonizados no continente americano por povos europeus de língua latina, sobretudo os espanhóis e os portugueses, a partir do século XV, mesmo após diversas ondas migratórias, iniciamos no século XIX. Esses países continuam mantendo as características culturais. Continuando. E a gente tem um mapa do México à Argentina, né? A gente vê países da América e países da América Latina que possuem um passado colonial em comum. Eu vou ler só mais um pedacinho aqui dessa parte. Ó. A colonização de exploração foi marcada no passado desses países. A maioria dessas atuais nações serviu as suas metrópoles e teve suas economias voltadas à exportação, o que pediu a constituição de um mercado interno consolidado e causou prejuízos que permanecem até hoje. Tá? Outra característica histórica que é comum entre esses países da América Latina é a grande concentração de terra. A grande concentração de terra para quem? Para uma determinada pessoa na terra, na mão da elite. A gente costuma dizer, né? Mesmo após essa descolonização, a gente ainda vê essa grande totalidade de terra na mão de uns e de outros com menos. Nós temos a divisão entre a América anglo-saxônica, que a gente costuma dizer que é uma divisão cultural, e a América Latina, tá? Nós fazemos parte, o Brasil, como vê aqui, nós fazemos parte da América Latina. Nesse outro, a gente vê outro tipo de divisão. América Central, Guiana e Guianas, né? E a gente vê também não somente América Central, mas a gente vê outros tipos que a gente podemos falar, como América Andina, e também a gente pode falar das insulares, que são as ilhas, né? Então aqui tem essa divisão também. Eu vou ler rapidinho. América Central e Guianas. A América Central é uma região formada por dois conjuntos de países. A porção istmica, ligada ao continente. A porção insular, como eu falei para vocês, a insular, que seria as ilhas, tá? Suriname e Guiana são países independentes. A Guiana Francesa é um departamento ultramarino francês, embora esteja na América do Sul. E lembrando que nós temos a Guiana Francesa também, que ela faz parte da França, tá? Então ela não é contada como o nosso continente, mas ela está no nosso continente. Continuando, a parte da colonização de exploração acarretou para vários países alguns malefícios, né? Ao contrário de benefícios ou malefícios. Quais são? O que essa colônia de exploração
causou? Vou ler aqui. Elas apresentavam as seguintes características: produção agrícola baseada na grande propriedade, enorme extensão de terra, ênfase na produção destinada ao mercado externo e grande utilização do trabalho escravo. Eram os negros? Não somente, mas os negros e os índios. Isso aconteceu só no Brasil? Também não, tá? Continuando. E com isso acarretou uma América Latina subdesenvolvida. O que seria essa subdesenvolvida? Essa origem do subdesenvolvimento da América Latina está relacionada aqui a um período colonial. Uma vez que na sua colonização foram extraídas muitas riquezas, por exemplo, né, como está no texto, minerais, ouro, prata, e seu povo foi explorado e ficou atrasado economicamente. Embaixo, nós temos a origem do subdesenvolvimento. A gente vê as caravelas que vinham buscar o nosso ouro e também vinham buscar. Ali tem uma cana de açúcar. Na época, era o açúcar que eles levavam, tá? Então, as colônias de exploração, eles exploravam a nossa terra e levavam a nossa riqueza para o país deles, tá? Então, isso causou um subdesenvolvimento em nosso país. Continuando, com esse subdesenvolvimento, a gente se tornou um país, a divisão dos países pobres e países ricos. Quais são o resultado dessa desigualdade social? Né? Desigualdade em renda, desigualdades sociais e econômica, que também faz parte de um país rico também, mas uma das maiores consequências são os países pobres. A disparidade em relação à distribuição de renda. Eu vou ler esse pedaço também, ou seja, uma grande parcela da população recebe baixos rendimentos, que contribui para o agravamento da pobreza. Geralmente, a riqueza permanece na mão de quem? Da maioria. E o baixo nível de escolaridade. Por que o baixo nível de escolaridade? O que acontece? Muitas crianças param, as crianças adolescentes ou jovens param de estudar para trabalhar. Por que eles param? Vocês devem estar perguntando. Porque eles têm que ajudar em casa, eles têm que ajudar na renda de casa. Se você ler o texto embaixo, vai falar, ó, muitas crianças em idade escolar são forçadas a deixar o estudo para desenvolverem algum tipo de trabalho, porque falta o alimento em casa. E o que o pai e a mãe ganham não é suficiente, porque nós vivemos num país também considerado pobre. E aí, quando a gente vê esses países desenvolvidos, olha só, é um processo de crescimento de uma economia ao longo do qual se aplicam novas tecnologias, produz transformações sociais que acarretam uma melhor distribuição de riqueza e renda. O subdesenvolvido é uma situação de um país menos avançado. Aqui embaixo a gente tem alguns problemas que o subdesenvolvimento pode causar e causa. Famílias... Peraí só um minutinho. Problemas. Dependências econômicas e tecnológicas. Vende matéria-prima e recompram industrializado, o que causa endividamento externo, que por sua vez obriga esses países a facilitar a influência externa, tendo assim uma economia controlada por potências internacionais. Famílias numerosas, indicadores sociais ruins, desigualdades sociais gritantes e má distribuição de riqueza. E também tem a agropecuária de baixo nível técnico. Como que eu vou dar um exemplo para vocês? Se você hoje for num país aqui do lado, vamos pôr Paraguai, eles compram de nós o etanol, que vem da cana. Se você pagar aqui no etanol quase R$3, mais ou menos, lá você vai pagar R$1, um e pouco. E é o mesmo etanol nosso que é comprado de nós. Então, tem mercadoria que é fabricada, que é o minério,
o sal, né, que é tirado do nosso mar, várias coisas que são mandadas para fora e volta para nós com outro preço. Nós temos dois esquemas aqui, que são as características que primeiro fala do país desenvolvido, né? Mas nesse esqueminha fala a diferença de um e de outro. Nível de tecnologia reduzida, isso no país subdesenvolvido. No desenvolvido, nível de tecnologia elevada. 2. Exportação de produtos menos valorizados. No país desenvolvido, exportação de produtos altamente valorizados. 3. Maior capacitação de recursos financeiros. O nosso, menor capacitação. É tudo ao contrário. 4. Grandes investimentos em pesquisa científica e tecnológica. O nosso, baixo investimento. 5. Que é o último, desenvolvimento de novas tecnologias. O nosso, incapacidade de gerar novas tecnologias. Isso se torna um país, a diferença de um país subdesenvolvido e de um país desenvolvido. Aqui nós temos o mapa mundi, né, que mostra todos os países. Você vê uma linha, no meu aqui tá mais ou menos azul, verde. Quando nós tínhamos aula presencial, eu falei sobre esse país desenvolvido e subdesenvolvido e expliquei sobre essa linha para vocês, mas vamos relembrar. Olha só, os países do norte, tirando a Austrália, e os países do sul, a diferença, né? Os países lá de cima desenvolvidos, os países aqui de baixo subdesenvolvido. Então a gente vê essa desigualdade no mapa. Nós temos essa imagem aqui que é muito interessante, de Oscar Niemeyer. A escultura Mão de Oscar Niemeyer tornou-se um símbolo por excelência do memorial e um marco urbano. Ela está pintada em muros, em túneis da cidade, ao lado de reproduções dos principais pontos turísticos de São Paulo, localizadas em praça cívica. Foi erguida em concreto, aparente de 7 metros de altura. Na sua palma há um mapa dos subcontinentes americanos em baixo relevo, pintado em esmalte sintético vermelho, lembrando sangue a escorrer. Essa mão da esplanada está estendida para os povos irmãos. Sobre esse aspecto, diz Niemeyer, suor e sangue e pobreza marca a história dessa América Latina. Então ele não está falando somente do Brasil. Essa escultura é no Brasil. Mas Oscar, ele está querendo mostrar com sangue, né, a exploração ocorrida nos latinos americanos em nossos irmãos americanos, né? Suor. Por que suor e sangue? Porque suor o quanto foi explorado os nossos índios, o quanto foi explorado os africanos negros que vieram aqui escravizados, né? E aí a nossa riqueza foi levada e nós acabamos sendo uma colonização, né, de exploração. Tá, essa parte acabou. Vamos agora para a tecnologia e a transformação do espaço. Será que nós também estamos ligados nessa tecnologia e transformação? Olha isso, que interessante. Talvez vocês não conheçam essa primeira imagem. Na minha época, a gente usava essa máquina de escrever, né? Então, hoje, para você estar dentro de não dentro de uma sociedade, mas para você conseguir um emprego, você tem que ter um curso de informática. Na minha época, tinha que ter datilografia, que é essa máquina de escrever. Em cima ali, nós temos um celular. Olha o tamanho dos celulares. Então, o que eu quero que vocês olhem? Como a tecnologia foi crescendo e foi avançando com o passar dos tempos.
Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre meio técnico e científico. Na geografia, nós temos o Milton Santos, né? Milton Santos, ele foi um grande geógrafo e ele fala muito sobre a técnica, né? Ele que escreveu essa parte de técnica científica informal que está aqui, ó. O meio técnico científico informacional, que corresponde à evolução dos processos de produção e reprodução do meio geográfico. Para compreender o seu conceito, é necessário entender a evolução das transformações no espaço, que vão desde o meio natural, passando pelo meio técnico, até chegar no meio científico, tá? Aqui nós temos o meio natural, meio técnico e meio científico. Com o meio técnico, científico e informacional, foi possível o desenvolvimento da globalização. O mundo está ligado por redes bastante complexas. As empresas influenciam em tudo, em todo o globo, e as informações circulam pelo planeta todo. Exemplo é a Coca-Cola. Quem não conhece a Coca-Cola, né? Além da Coca-Cola, se a gente for ver outros produtos, a gente vai ver que conhece pelo mundo inteiro. Foi através desse meio técnico, meio científico da modernização. Aqui nós temos o meio natural. O meio natural, ele corresponde ao emprego das técnicas que esteve diretamente vinculado à dependência sobre a natureza. E a gente vê que Milton Santos, ele utilizou como exemplo, nesse conceito de meio natural, as técnicas de rotação de culturas e agrícolas. Né? Limitava-se à preservação para manter o equilíbrio entre a preservação da natureza. E esse meio natural, hoje, a gente vê que até no meio natural, hoje, já há modernização. Meio técnico. No meio técnico, representa por emergência do espaço mecanizado. Foi quando começou a mecanização, né, que foi a primeira revolução industrial. Mesmo antes disso, já houve algumas técnicas, mas a gente vê aqui a divisão do trabalho. Intensificou-se bem como a dependência das atividades humanas sobre os maquinários. Por quê? Se a gente for pegar bem lá atrás, nós tínhamos maquinários, mas foi modernizando. Hoje você vê aqui hoje não, né? Essa imagem, você vê essa foto, a modernização, já começando o maquinário. Esse é o período aqui, começou uma forma de as técnicas, né? Meio técnico, já falo, as técnicas de indústrias já começavam nesse meio técnico. Nós temos o meio natural, que eu falei, meio técnico, e agora nós vamos para o meio científico, meio tecnológico, né? Industrial. Eu vou ler essa parte. O meio técnico científico informacional representa, então, a atual etapa na qual encontra o sistema capitalista de produção e transformação do espaço geográfico, estando relacionada, sobretudo, à terceira revolução industrial. Tá? Que não, por acaso, passou a ser reconhecida como revolução científica, cuja impactação manifestou-se de forma mais intensa a partir de 1975. Eu não era nem nascida, mas que aconteceu? Em 1970 começou essa globalização, esse processo global, a parte que fala assim, nossa, né? Imagine se uma pessoa que nasceu em 1900, vamos por 10, ela vê um celular hoje, ela vai assustar, não é isso? Um exemplo, como técnicas e as ciências estão constantemente interagindo, tá? Proporcionando uma expansão de capital. Pode ser visto recente ação promovida pelo Facebook, em levar o acesso à internet às comunidades afastadas por meio do uso dos drones, veículos aéreos, né? Os drones hoje, meu Deus, né? Voa, transmite a imagem, então os drones chegaram também para ser algo da modernização, assim, falando, nossa, uau, como
modernizou. Aqui nós temos a Revolução Técnica Científica ainda no século XX, a terceira revolução que eu falei para vocês começou em 1970. A gente tem aqui a televisão moderna, nós vemos o celular, né? E o desenvolvimento da internet. Hoje, você conversa com uma pessoa que está lá do outro lado do mundo através da internet. Isso foi uma grande revolução. Tá? Eu quero agora que vocês façam essa atividade para nota, tá? Atividade: construir uma linha do tempo ou um mapa conceitual sobre a Revolução Industrial. Por quê? Nós temos a primeira, a segunda e agora nós estamos na terceira, tá? O que foi acontecendo ao passar do tempo nessa revolução? O que veio acrescentar para nós? Coisas boas, coisas ruins, né? Hoje um médico ele opera com máquinas, né? E nós sabemos que muitas pessoas também ficaram desempregadas e nós temos que cada dia mais e mais buscar os estudos, porque senão nós vamos ficar para trás também. Tá? Espero que vocês tenham gostado, foi uma pequena retomada e até a próxima aula. Alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp, vocês sabem que só perguntar e eu estou disposta a responder e ajudar vocês. Fiquem em casa, tenham um dia abençoado e qualquer coisa é só chamar. Tchau, tchau.